Você aí já viajou de avião? Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre algum acidente envolvendo aviões. Mas já pensou em decolar de um aeroporto e nunca chegar no seu destino? O vídeo de hoje eu vou falar de um avião que decolou e pousou 35 anos depois. Você vai conhecer o misterioso voo Santiago 513. Mas antes de seguirmos para o vídeo, se você chegou por aqui agora, já se inscreva no canal aqui embaixo no botãozinho vermelho, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos, já deixa seu like também para ajudar o canal, tá ok? O avião é um dos meios de transportes que é considerado um dos mais seguros do mundo, mas mesmo assim, muitas pessoas não tiveram o prazer de viajar de avião. Algumas por medo, outras por condições financeiras. Já outras pessoas viajam constantemente, sejam a trabalho, férias ou até mesmo para encontrar família, namorado, esposa ou esposo. Mas a verdade é que mesmo sendo um dos transportes mais seguros do mundo, tem muitas pessoas que ficam com medo. Afinal, você está em uma caixa de metal a milhares de metros de altura, não é mesmo? Infelizmente, ao longo da história da aviação, alguns acidentes fatais ocorreram, deixando muitas pessoas mortas e outras feridas, como por exemplo o caso do voo da Chapecoense. Mas a história do voo Santiago é um pouco diferente das que já ouvimos. Mas para isso vamos voltar para o dia 4 de setembro de 1954, onde o avião da companhia aérea Santiago partiu da Alemanha para o Brasil e o seu destino seria o aeroporto Salgado Filho, lá na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Após a decolagem, tudo estava normal, mas quando o avião estava sobrevoando o Atlântico, acabou perdendo a comunicação com a torre de controle. Os controladores não tinham respostas no rádio e também perderam a visibilidade no radar. Isso deixou a torre de controle bastante preocupada, pois se passou minutos, horas, dias e nada do avião reaparecer. Na época, as autoridades iniciaram buscas e investigações sobre o que havia ocorrido com o voo. Afinal, eles só sabiam que havia desaparecido no Atlântico e que diversas coisas poderiam ter acontecido. O avião poderia ter caído, pegado fogo, mudado de rota ou até mesmo ter sido abatido. Mas mesmo com todo o esforço, o avião nunca mais foi visto. Foi então que o avião e todas as pessoas que estavam dentro foram considerados desaparecidos. Imagine as famílias e conhecidos dos que estavam a bordo do avião, que nunca tiveram uma resposta do que realmente de fato aconteceu. Pois como um avião desaparece assim do nada e nunca mais é encontrado? Bom, se fosse algum parente meu, eu estaria muito em choque. Mas após o desaparecimento, algumas teorias surgiram de que o avião teria sido abduzido para outra dimensão ou teria entrado em algum portal secreto e teria levado para outro lugar. Mas isso aí já é história para carochinha, não? Mas se você pensa que essa história acabou por aqui, está enganado. Pois no dia 12 de outubro de 1989, ou seja, 35 anos depois do avião ter desaparecido, um avião suspeito começou a sobrevoar o aeroporto de Porto Alegre. E depois de algumas voltas ao redor do aeroporto, ele pousou sem nenhuma comunicação com a torre de controle. Ainda bem que foi no Brasil, né? Se fosse fora do Brasil, com certeza teria sido abatido. Mas quando o avião já estava em solo, as autoridades do aeroporto foram até ele. Pois como um avião estranho e não havia comunicado à torre, poderia ser um ato terrorista, não é mesmo? Quando os agentes chegaram próximo ao avião, viram que era um modelo um pouco antigo, mas que ainda havia alguns outros iguais ainda em uso. Avistaram também o nome da companhia aérea Santiago descrita na lateral do avião e acharam um pouco estranho, pois ela havia encerrado as suas atividades lá em 1956. O avião tinha acabado de pousar ali na frente dele, cerca de 33 anos após a companhia ter fechado. Ao entrarem dentro da aeronave, as autoridades se assustaram com o que viram. Mas o que será que tinha lá dentro, hein? Os policiais viram que todos os que estavam dentro do avião não estavam mais vivos, incluindo pilotos e também a tripulação. Isso explica a falta de comunicação com a torre de controle. Eles contaram 92 esqueletos humanos dentro do avião, sentados em suas poltronas, todos em seus devidos lugares, incluindo os pilotos que estavam com a mão no manete. Foi aí que eles se deram conta de que era o famoso voo Santiago 513. Mas espera aí, que história doida é essa? Como assim um avião parte de um lugar, pousa 35 anos depois e ainda todo mundo morto dentro? Como assim? Como que os esqueletos conseguiu pousar um avião? Parece aquelas histórias que a sua avó e seu avô contavam pra você, não é mesmo? Porque é impossível. Imagina, que gasolina seria essa? Como assim? Pra onde esse avião teria ido? Ele teria sido abduzido? Mas calma, realmente fica difícil acreditar em uma história como essa. O avião desaparece do nada e 35 anos depois aparece com um monte de esqueleto dentro. Mas de onde saiu toda essa história? Bom, galera, a questão é que essa história, sim, é uma matéria de jornal. Ela foi publicada pelo jornal Weekly World News, um jornal norte-americano famoso por postar notícias falsas, sensacionalistas e fantasiosas. E a maioria delas tem algo sobrenatural envolvido. A notícia saiu no dia 12 de outubro de 1989 e
como o jornal era um pouco popular nos Estados Unidos, as pessoas contavam umas para as outras como se a história realmente fosse verídica. E como algumas pessoas não sabiam dessa fama do jornal, a notícia foi se espalhando e em questão de pouco tempo se espalhou pelo mundo inteiro. Como não havia internet na época, muitas pessoas acreditavam no que as outras falavam. E mais uma prova de que esse caso nunca existiu é que mesmo parte dela tendo acontecido aqui no Brasil, nunca houve nenhum relato, nenhuma ocorrência falando desse caso. Nem mesmo reportagem nos jornais da época. Mas com o passar do tempo e com a repercussão que essa história tomou, alguns curiosos, assim como eu e você, curiosos de assuntos sobrenaturais, foram investigar a fundo e tudo que eles acharam sobre esse voo Santiago 513 foi a matéria desse jornal, pois essa companhia Santiago e o voo 513 nunca existiram, se tratando assim de uma fake news. Mas como a notícia ficou famosa no mundo todo? Bom, a verdade é que o jornal trazia sim essas histórias bizarras, também traziam bastante humor. E nos Estados Unidos muitas pessoas já sabiam da sua fama, mas o fato é que o jornal era replicado em várias línguas e vendido em vários países. E como as pessoas desses países não conheciam muito da fama do jornal, acabavam replicando essas histórias ainda mais para seus parentes, amigos e tal. Mas como as pessoas davam crédito a essa história? Bom, todo mundo gosta de uma história com algo sobrenatural, não é mesmo? Você já parou para ouvir certamente alguma história de fantasma, alguma coisa? Vai falar que não. Meus amigos, então o voo Santiago é uma história fake news, como tantas outras matérias desse jornal. Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado e já parou pra pensar se realmente essa história fosse verídica? Muito estranha, não? Mande pro seu amigo que é curioso, assim como eu, como você, para ele ver essa história. Se você tem alguma história envolvendo algo sobrenatural, deixa aqui nos comentários aqui embaixo, quem sabe a sua história não torna-se um vídeo, beleza? Não se esqueça de deixar o seu like. Eu vou ficando por aqui, fique com Deus, até a próxima, valeu e tchau, obrigado!